Com o vice-presidente da Firjan, Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro, Antônio Carlos Vilela, a mudança pode resultar em um custo estimado de 180 bilhões de reais anuais para a economia brasileira. Agora, Kobayashi, eu queria, aproveitando não só esse dado da Firjan, mas também te perguntar o seguinte: de que forma o Brasil poderia começar uma discussão menos assodada, talvez, para justamente seguir o caminho de outros países, ter uma redução da própria jornada de trabalho, dias a mais de descanso, talvez? De que forma o Brasil pode fazer um debate sobre esse? Mas não daria, talvez, para se fazer um debate sobre esse, porque é um país, como o próprio Dávila fala, com a baixa produtividade. Não cabe isso ao Brasil? Olha, Thiago, não tem uma solução única, né? Isso precisa ser pensado de maneira complexa e com múltiplas frentes. Primeiro, investindo em ensino técnico qualificado, qualificando a mão de obra. Por consequência, se a gente tiver uma mão de obra qualificada, a gente vai ter melhores salários, a gente vai ter pessoas recebendo mais, colocando mais condições para o trabalho, inclusive condições de folga 2 vezes por semana, ou 3, que seja. Então, ensino técnico, que no Brasil ficou defasado, principalmente depois do boom dos anos 2000, nos primeiros anos do governo Lula, com a banalização do ensino superior. Isso é um primeiro ponto, qualificando a mão de obra, principalmente a mão de obra técnica. Segundo ponto, Thiago, aumentando a produtividade. A gente tem no Brasil, não tenho aqui de cabeça os números, mas a gente tem números alarmantes de baixa produtividade, de pessoas que não produzem. Inclusive, isso tem impactado positivamente o índice de desemprego. A gente tem um baixo índice de desemprego porque a gente tem poucas pessoas procurando emprego, mesmo pessoas que não trabalham e não estudam. Então, a gente tem os chamados nenéns, aqueles que nem trabalham nem estudam, aos milhões no Brasil. E isso gera baixa produtividade. Então, talvez, caminhando por esse lado de aumentar a produtividade, dando condições a essas pessoas se interessarem, seja pelo empreendedorismo, seja pela qualificação técnica para prestarem serviços numa relação de trabalho, seja incentivando essas pessoas a prestarem serviços, serem terceirizadas, que sejam, enfim, colocando elas na cadeia de produção nacional, talvez a gente pudesse melhorar as condições dos trabalhadores. Modernizando, por exemplo, numa outra frente, as nossas leis trabalhistas, dando condições à Justiça do Trabalho, ao Ministério Público do Trabalho, de exercerem com exatidão leis mais modernas do ponto de vista das relações de emprego. Que a gente tem hoje no Brasil uma carga de responsabilidade trabalhista gigantesca, com o ônus da prova que é do empregador, e às vezes a gente não está falando de mega indústrias, a gente está falando de uma microempresa, pequena empresa, e que precisa lidar com essas condenações trabalhistas exorbitantes que desestimulam as pessoas a empreenderem, e a gente poderia ter uma modernização também nessa frente. São várias as frentes, mas eu sei que não é assodadamente votando o fim da escala 6x1 que a gente vai ter isso acontecendo. Lembrando que a gente, aqui no Brasil, estamos em um país emergente com baixa produtividade, ele deixa de ser emergente e talvez mude os rumos e vai ser ultrapassado por outros países que estão lidando mais seriamente com esta questão. Ô Dávila, você que conhece bem o setor produtivo e dentro disso que o Koba está falando e da pergunta que eu fiz para o Koba, não tem alguma alternativa para o Brasil, por mais que haja tanta dificuldade? Reforma trabalhista foi feita há algum tempo já aqui no Brasil. Então, é só cumprir a reforma trabalhista, ela dá essa flexibilidade, porque o problema, Tiago, a gente só pode mexer em hora trabalhada quando aumentar a produtividade. Você fazer isso antes de aumentar a produtividade é um desastre. Eu vou dar um exemplo aqui. Em 1980, a produtividade média dos trabalhadores equivaleriam 20% dos americanos. 1980, dos países emergentes, Coreia do Sul, Brasil, países do leste europeu. Bom, o que aconteceu? Hoje, a produtividade de um trabalhador da Coreia do Sul, por exemplo, é de 60% dos americanos. Saltou de 20% para 60%. E o do Brasil, que era 40%,
da produtividade americana, caiu para 25. Ou seja, a gente vem caindo na questão da produtividade. E isso não é uma questão técnica, é uma questão que afeta imediatamente o bolso. Vou dar um exemplo aqui. A renda per capita, média, a renda média per capita hoje do Brasil é 50% da do Chile, porque o Chile ganhou produtividade. É 2 vezes menor que a dos poloneses, porque ganharam muito mais produtividade que o Brasil. E é 3 vezes menor do que o sul-coreano, que ganhou esse salto de 20% a 60% de produtividade. Então, gente, ou o Brasil tem um projeto para aumentar produtividade, ou não dá para mexer em hora trabalhista. Esta correlação, ela é mortal se nós reduzirmos a hora de trabalho e sem aumento de produtividade. E aí o Coba tocou num dos pontos importantes para aumentar a produtividade, que é investimento não só em formação técnica, mas educação formal mesmo. Nós temos uma péssima educação. O Brasil, em todos os indicadores internacionais, como o exame PISA, está no último quartil, o que é um absurdo. Mas também tem que investir na questão tecnológica. O Brasil vem perdendo produtividade por um atraso tecnológico gigantesco. A gente tem tarifa de importação, custa caro trazer coisa para aumentar a competitividade e produtividade das empresas. E o terceiro ponto é a infraestrutura, a péssima qualidade da infraestrutura brasileira. Portos, aeroportos, energia, telecomunicações, é tudo muito aquém. Então, assim, tudo isso tem enorme impacto em produtividade. Então, o Brasil precisa ter um projeto sério, um projeto de nação, não é de governo, para aumentar a produtividade. Sem aumento de produtividade, o Brasil vai continuar rastejando em crescimento econômico baixo, e crescimento econômico baixo significa não aumentar a renda média do brasileiro. E aí essa enorme frustração com o governo, com a economia que hoje o brasileiro vive. Ô Kobayashi, voltando ao Congresso Nacional, o que será que passa pela cabeça de um parlamentar? Porque o parlamentar pode ficar marcado por ter votado contra um projeto como esse. Isso rende voto, é uma questão eleitoral, por mais que toda essa discussão de infraestrutura, como o próprio Dávila traz aqui, também é uma discussão importante, mas na hora do voto, na hora do parlamentar apontar lá o que ele prefere ou não, ele pode ficar marcado se votar contra? Como é que se dá isso lá na ponta, na linha de frente? É por isso que é estratégico do governo colocar isso em um ano eleitoral, Thiago. Porque se isso é colocado em pauta de votação, o parlamentar vota contra, ele já é cobrado nos meses seguintes nas eleições para a sua reeleição. Então, é uma maneira que o governo tem de colocar os parlamentares numa sinuca de bico, uma saia justa. Porque vai o parlamentar, que tem a sua responsabilidade com a economia brasileira, votar não num projeto como esse, como é que ele vai explicar? Não dá para ele dar uma palestrinha a cada vez que ele por ser cobrado pela população trabalhadora, porque é que ele impediu aquele trabalhador ou aquela trabalhadora em específico de folgar 2 dias na semana, ou 3, como quer o governo. Então, é uma estratégia do governo mesmo colocar isso em um ano eleitoral. Mas aí isso passa naturalmente, claro, por uma certa falta de educação, que o Dávila falou há pouco, da nossa população em geral. Porque o problema não está no parlamentar de votar não em um projeto sem o devido estudo, com os impactos econômicos e com uma grande probabilidade de gerar problemas para a nossa economia. O problema está na população, que não consegue enxergar o que está nas páginas seguintes desse projeto. No primeiro dia é muito legal que ele vá folgar mais de uma vez na semana, mas no segundo dia, quando isso virar informalidade, talvez seja ruim. No terceiro, quando isso virar desemprego, talvez seja mais ruim ainda. Talvez no quarto dia, quando isso virar inflação, aí não tem como voltar atrás. Então, a gente tem uma falta de educação. As pessoas deveriam enxergar esse projeto como sendo um projeto a ser amadurecido, não ser votado assim assodadamente. E utilizando as pessoas, instrumentalizando o interesse das pessoas para benefícios próprios eleitorais. Este é o grande problema. Então, o governo, se colocar isso em votação, vai estar colocando uma série de parlamentares em uma sinuca de bico, em uma saia justa, e aí eu quero ver como é que vai funcionar os presidentes da casa, né? Aí a atenção toda recai para o senhor Hugo Mota e para o senhor Davi Alcolumbre,
porque teoricamente foram eleitos por ampla maioria para contemplarem os interesses do parlamento e não seus próprios interesses, seus arranjos locais, principalmente para as eleições de 2026. E aí haverá de ter responsabilidade também cada um desses presidentes no nosso Congresso Nacional. Ô Dávila, e fazendo com você uma reflexão política dentro de tudo isso, o Coba fala em sinuca de bico para os parlamentares, mas se o governo conseguir colocar essa matéria em votação e principalmente a oposição votar contra, isso pode ter reflexos na eleição contrários ao presidente Lula, favoráveis no caso a Flávio Bolsonaro, que é até agora o principal candidato da oposição? Aí é uma guerra de narrativa, né, Tiago? Eu preciso explicar para as pessoas que talvez a medida aprovada no curto prazo, de que você vai manter o seu emprego, trabalhar menos e continuar ganhando a mesma coisa, que isso é mentira, isso não vai acontecer. Então é preciso aí mostrar, como bem disse o Coba, o impacto que isso vai ter no aumento da informalidade, depois no crescimento do desemprego e na inflação. Só que quando tudo isso acontecer, essa turma que aprovou o projeto, que é culpada por essa medida irresponsável, provavelmente não vai estar mais aí no poder. Só que as consequências dessa decisão irresponsável vão continuar perpetuando ao longo das próximas gerações. Então é muito importante aproveitar este momento para a imprensa se posicionar de uma forma informativa e educativa dessa opinião pública. Segundo, essas associações de classe, como é o caso da Fierj, como é o caso da e outras instituições, a Fiesp aqui em São Paulo, todos têm que se posicionar no sentido de esclarecer o que está por trás de uma medida populista. E terceiro, exigir estudos sérios para embasar esse projeto. Onde é que está o estudo da autora desse projeto, que é a Érica Hilton? Não mostrou um único estudo. Porque se mostrar o estudo desse impacto que vai ter nas empresas e nos estados e municípios, você teria caravana de prefeitos e governadores indo a Brasília pedir para não votar isso, porque isso vai comprometer as finanças dos seus estados e municípios. Então, é preciso começar a mostrar os dados disso, porque os dados mostram que redução de jornada de trabalho com queda de produtividade é um desastre para o trabalhador e para as empresas. Efeitos eleitorais, dependendo do caminho que essa matéria tenha no Congresso Nacional, principalmente nesse primeiro semestre? Olha, Tiago, eu acredito que tenha sido uma grande aposta do governo, pensando nas eleições de 2026, depois de enxergar ali a dificuldade que terá o presidente Lula nas eleições. Se a gente pega quando esse projeto foi colocado aí na repercussão pública, no debate público pela autora, a Érica Hilton, o próprio governo olhou com certas ressalvas para esse projeto. O ministro do Trabalho, inclusive, fez as suas ressalvas a respeito do fim da escala 6x1 como uma emenda constitucional. Mas, ao longo dos anos dessa gestão do presidente, ele vendo que não vai ter vida fácil em 2026, é claro que ele abraçou o que está na frente para tentar se reeleger. No meu ponto de vista, foi isso que aconteceu. Porque o mesmo governo que agora trata o fim da escala 6x1 como uma prioridade, lá atrás fez as suas ressalvas. Fez as suas ressalvas com a gota de responsabilidade que ainda restava naquele momento. Mas agora, em ano eleitoral, o que vale é ganhar a eleição. Os resultados, os impactos se vê depois. Vide a nossa situação fiscal, vide a nossa situação de economia. Seja quem for aquele que ganhar as eleições, seja quem for o presidente no ano que vem, vai ter que lidar com todos os problemas que são decorrentes desta gestão na nossa economia. E aí, o presidente e a base governista, olhando para a dificuldade que terá, principalmente quando a gente vê essas últimas pesquisas que demonstram uma certa condição de paridade com o Flávio Bolsonaro, aí eles abraçam o que está pela frente e, nesse caso, aquilo que conversa com a classe trabalhadora, que é quem define as eleições. Os milhões e milhões de brasileiros que acordam cedo todos os dias e que enxergam nesta proposta de emenda à Constituição a esperança de folgar um dia a mais ou 2 dias a mais na semana
ficando com a sua família, independente se isso vai trazer um grande problema econômico posteriormente. O presidente Lula está abraçando no que dá para tentar se reeleger. No próximo bloco, o ministro Alexandre de Moraes autoriza a visita de Guilherme Derrite a Jair Bolsonaro na Papudinha. Não saia daí, voltaremos em instantes, agora às 7h30. Até já. Os pingos nos is. Jovem Pan.